Se você, como eu, assistiu a propaganda da ditadura feita pelo Planalto, você deve ter percebido que é preciso colocar um homem lá na faixa da sua meia-idade que demonstre segurança no que está dizendo, que passe confiança a você para dizer aquelas barbaridades. Mas essas barbaridades não se dizem assim sozinhas, é preciso de um efeito, então a gente deixa tudo em branco e preto. E aí a gente deixa esse homem falando com confiança, olhando para a câmera, coloca um fundo musical para dar aquele tom dramático. Para esse homem poder dizer todas essas barbaridades, você não diz exatamente o que é que está dizendo. Em nenhum momento você faz menção ao episódio da ditadura. Você também não vai chamar daquilo que o presidente gosta de chamar de revolução. Você apela para as famílias e você fala das famílias de verdade, incluindo aí a igreja. E aí você diz que é preciso que você procure essas famílias. É para você perguntar para o seu pai, para sua mãe, para sua avó, sei lá para quem. E sabe qual é a graça de pedir que você faça isso? É que, considerando o tamanho desse Brasil e o número de pessoas que foram torturadas, estatística aí em torno de 20 mil pessoas, é bem possível que você não encontre alguém diretamente afetada pelo regime da ditadura. É possível que você fale com seu pai, com a sua mãe, e que eles falem que não tenham visto nada, que só tenham acompanhado pela televisão. Mas não porque não tenha acontecido, mas porque talvez você não conheça pessoas que tenham experimentado essa história. E aí, essa pessoa que está dizendo para você procurar os livros e a televisão, essa pessoa que é a porta-voz dele, o presidente, sabe que no final das contas o presidente vai dizer para você que você só pode assistir a Record. E quando você assistir a Record, o que eles vão estar fazendo é puxar o saco do presidente. Então, essas pessoas não vão falar da ditadura. E aí, ele vai dizer também para você procurar os livros, porque sabe que muito provavelmente você não vai procurar livro nenhum. Você vai olhar aquela corrente do WhatsApp que manda as coisas mais escabrosas. E assim, olhando para você, supostamente um olho no olho, aquela intimidade, essa pessoa vai falar as mentiras mais descaradas e vai omitir partes importantes. Vai dizer que o povo, unido com a TV, foi quem decidiu apoiar o exército, quando na verdade a própria TV, a maior delas, a Rede Globo, anos depois, foi lá e disse que foi um grande erro apoiar esse golpe. E aí, quando você for assistir as notícias hoje, você vai ver a Globo chamando de ditadura e de golpe. Mas o seu presidente vai dizer para você que todas as mídias hoje são mentirosas, a não ser aquelas que elogiam o que ele faz. E então você, confuso, vai olhar o livro só que ele te convida a ler. E aí, ao invés de você ler os textos da Comissão da Verdade, você vai querer ler os textos do Olavo de Carvalho, uma figura pública vexaminosa que distorce o pensamento de todo e qualquer filósofo que ele queira discutir. E aí, você que tem medo da violência vai se sentir comovido quando aquele interlocutor diz para você com toda a segurança que as famílias procuravam segurança e que essa segurança pouco a pouco foi conquistada e que a luz se fez no país. A notícia que eu tenho para te dar é que esse período foi um período de nenhuma luz. 21 anos de tortura e morte de indivíduos que até hoje estão esquecidos, de ossadas que até hoje não foram desvendadas, de indivíduos que se encontram em sacos e que esperam o reconhecimento de suas vidas e de suas mortes. Memória que insistentemente bate a porta, mas que insistentemente é esquecida e que quer ser colocada por trás das portas
pelo governo federal. Pior do que isso, o governo de hoje usa o próprio Planalto, usa as redes oficiais para propagar essas mentiras com carinha de verdade, porque tem um homem dizendo isso para você, num vídeo em branco e preto que se pretende te trazer segurança. E aí, com uma frase de efeito que diz que não dá para mudar a história, o Planalto procura com esse vídeo justamente modificar a história. E se você for mesmo nos livros, e se você ler o relatório da Comissão da Verdade, você vai ver que esse período de luz nada teve. Mas o Planalto sabe, mas o presidente sabe que poucos irão fazer essa busca e muitos vão conclamar a fala desse governante porque se sentem hoje inseguros, porque têm medo do que vivem. E é isso o que faz o nosso presidente. E então uma imagem da bandeira e uma parte do hino sendo cantada para que você se sinta acolhida e acolhido, para que você viva essa ideia de uma nação unida, quando aquele que nos desune é o próprio presidente. Não dá mesmo para mudar a história. E nenhum historiador diz que não houve golpe. E é nesses todos os historiadores desse país que você deveria se concentrar. Houve ditadura por 21 anos. Reconhecer isso não é deixar de reconhecer essa presidência, porque não é deixando de reconhecer os erros que você vai construir um país melhor. Não há mesmo como mudar a história. 31 de março de 64 foi o marco do golpe e foi início de uma ditadura que durou 21 anos.